Bom, o que ocorre? Olha aqui, meu querido, minha querida. Agora sim, já há data para Bolsonaro se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Tá rápido. Tá rápido e tá bom. Não tô reclamando. Porque Bolsonaro tá reclamando no crédito, no débito, no Pixel, que o Supremo tá rápido demais. O que aconteceu? Procurador-Geral da República recebeu o relatório da Polícia Federal, quase 900 páginas, indiciando Polícia Federal 37 pessoas. Procurador-Geral da República demorou 84 dias para avaliar o relatório e o indiciamento da Polícia Federal. Concomitantemente a esses 84, 83 dias, o PGR apresentou denúncia. Pediu que Bolsonaro e mais 33 fossem condenados por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa armada, por dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. 5 crimes, Bolsonaro e 33. Fez a denúncia. O que aconteceu? Alexandre de Moraes, concomitantemente à denúncia, intimou a defesa para que os 34 apresentassem as suas defesas em 15 dias. Sexta-feira venceu o prazo de todos apresentarem as suas respectivas defesas. Foram apresentadas. Concomitantemente a isso, Alexandre de Moraes então intimou o PGR novamente para que se manifestasse. PGR se manifestou. Não foi nem nos 5 dias. Em 3 dias o PGR se manifestou, confirmando, presta atenção nisso, o itinerário rápido. O PGR não usou nem os 5 dias que ele tinha até segunda-feira para fazer essa manifestação final. O PGR em 3 dias se manifestou. Alexandre de Moraes é competente, o Supremo Tribunal Federal é competente, a delação é válida, as provas são legais e reitero o pedido para que Bolsonaro seja processado e responda pelos seus 5 crimes junto com a sua organização criminosa armada de 33, dentre os quais tem 6 generais, 23 militares, dentre outros. Aí o que aconteceu? Assim que o PGR apresentou, Alexandre de Moraes não demorou nem 24 horas. Pegou tudo isso e apresentou para a primeira turma. E o presidente da casa, quem? Cristiano Zanin, não demorou nem 12 horas. Cristiano Zanin pegou tudo isso, porque Cristiano Zanin é o presidente. Hoje o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma. Cristiano Zanin pegou isso, não demorou nem 8 horas. Não foi nem 12, foi nem 8 horas. Cristiano Zanin já foi lá e já colocou na pauta. Está marcado o início do julgamento. Dia 25 de março, vai ter sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para o início do processo. Tem gente que entende que não é o início do processo. Tem gente que entende que é o início do processo. Minha humilde opinião é o início do processo. Por que, André, que é o início do processo? Porque se a denúncia for recebida, é o início do processo. Se a denúncia não for recebida, não é o início do processo. Aí arquiva-se. Como será recebida a denúncia nessa sessão? No dia 25 de março, às 9h30, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os 5 ministros da primeira turma decidirão se recepciona, se recebe a denúncia ou não. Recebida a denúncia, instalado está o processo criminal contra Bolsonaro. Bolsonaro deixa de ser indiciado, suspeito, para ser acusado, réu. Ele e os 33, sentados no banco dos réus. E começa, então, o processo criminal contra Bolsonaro. Já vou colocar aqui para você. Central, coloca o link aí, por gentileza. Já vou colocar aqui para você. Está aqui, ó. Já está marcado comigo. Aqui, ó. Esse aqui é o meu canal, certo? Já está aqui, ó. Já marquei. Julgamento de Bolsonaro. Julgamento de Bolsonaro. Tá aqui. Justiça, ao vivo, dia 25, às 9h30,
a gente tem um encontro marcado aqui no canal. O link, Central, bota o link aí. Você já inscreve no canal, já ativa o sininho. Quando começar essa live aqui, nós vamos estar juntos. Nós vamos comentar, vou colocar os seus comentários aqui e nós vamos estar juntos nessa demanda. É esse aqui, ó. Pega do André Gonçalves Vermelho, que é o principal, tá bom? O link tá aqui. E nós vamos acompanhar tudo isso juntos. Por quê? É o início de tudo. É o início da justiça que a gente sempre comenta e fala aqui. E não é só Bolsonaro não, viu? Tá aqui, agora sim a data de julgamento já está marcada. Procurador-Geral da República, como eu disse, nem precisou dos 5 dias, em 3 dias já deu a resposta. E Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, já marcou a data, dia 25. E detalhe, quem vai julgar Bolsonaro? É a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. São esses 5 ministros, uma vez que as turmas são as competentes para julgamento de questões criminais. Cristiano Zanin, que já foi declarado não suspeito, notadamente pelo presidente da casa, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, relator, que novamente já foi declarado, inclusive, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal como competente, não impedido e nem suspeito. Por 10-1, o plenário decidiu que Alexandre de Moraes é competente. Carmen Lúcia e Flávio Dino, que também já foi declarado que não é impedido nem suspeito, porque Bolsonaro está louco, desesperado, em pânico, querendo tirar Alexandre de Moraes, entrou de novo, você acredita? Com a decisão do plenário por 10-1 em dezembro, dizendo que Alexandre de Moraes é competente, que não é suspeito nem nada, nem impedido, a defesa de Bolsonaro entrou de novo para tentar afastar Alexandre de Moraes. Aí o presidente da casa, Luiz Barroso, de forma liminar, já falou, não tem isso mais, já precluiu essa discussão, muda de assunto, apresenta outro tipo de defesa, porque essa aqui já deu, o plenário já decidiu e está decidido e pronto, acabou e ninguém derruba isso. O Flávio Dino também, o presidente já declarou, o próprio Flávio Dino já se declarou apto, e no mais, se afastar Flávio Dino e Cristiano Zanin, porque Lula os indicara, vai ter que afastar o terrivelmente evangélico do julgamento e também Nunes Marques, que muito possivelmente vão julgar Bolsonaro também em sede de recurso. Quando a primeira turma tiver uma condenação, pode ir para o plenário. E lá no plenário vai ter Nunes Marques, vai ter André Mendonça. Se afastar Dino e Zanin, vai ter que afastar eles também. Aí vai criar uma bola de neve. Daqui a pouco não vai ter ministro para julgar Bolsonaro, ó. Então, muda de assunto, apresenta outro tipo de defesa, porque essas defesas acabou, essas defesas processuais já precluíram. Mas por que eles fazem isso, André? Porque não tem defesa. As provas são substantivas. Aí, como não tem defesa, fica criando essa patavina aí para jogar capim pro gado. Ah, pelo amor de Deus, velho. E alimentar a extrema-direita com factoides, com narrativas falsas. Ô, povo sem futuro! E olha aqui, esses aqui estão lascados. Todos esses aqui são objetos dessa primeira fase de julgamento que vai iniciar dia 25. Recebeu a denúncia e iniciou o processo criminal. Todos esses aqui, ó, que a Polícia Federal chamou de núcleo crucial e que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, confirmou. Esse aqui é o grupo crucial da tentativa de golpe, da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que é isso, núcleo crucial, Andréa? Os chefões, o chefe da organização criminosa armada, os chefes, são esses aqui, esses 8 que serão iniciados o processo no dia 25 de março, que nós vamos acompanhar aqui, eu, você e eu, juntos. Bolsonaro, ex-presidente da República, General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, General Braga Neto, que está preso, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil de Bolsonaro, Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Tenente Coronel Mauro Cid, ajudante de ordem de Bolsonaro, quem fez delação,
O deputado hoje federal Alexandre Ramage, na época ex-diretor da ABIN, delegado da Polícia Federal Alexandre Ramage, e também o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, que foi ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal à época do 8 de janeiro. Todos esses aqui, dia 25, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai tomar uma decisão se vai colocar ou não. Esses aqui vão decidir dia 25. Se vai colocar ou não esses 8 aqui no banco dos réus. Deixarão de ser investigados, indiciados, suspeitos para acusados, réus. E vão responder e iniciar-se-á, então, um processo criminal por tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. As penas podem redundar a quantos, Andréia? Se for pegado as penas máximas em todos esses crimes, 64 anos de xilindró, de cadeia. E tenho que relembrar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, a nova ministra do Superior Tribunal Militar, nova presidenta, disse que muito possivelmente Bolsonaro vai perder a patente e todos os privilégios de militar, porque muito possivelmente ele também será julgado pelo Superior Tribunal Militar por crimes militares. Agora, claro que é necessário que procurador militar, que é vinculado à Procuradoria-Geral da República, haja e faça a investigação e denúncias pertinentes, não só em relação a Bolsonaro, mas em relação a todos esses aqui, ó, que se forem condenados na justiça militar, vão perder sua patente, vão perder os seus privilégios e a mamatinha do militar. Inclusive, por exemplo, cela especial. Pegou o código? E não fui eu que disse isso, foi a ministra que disse em entrevista à Globo News ontem. E eu mostrei para vocês tronte. E os bolsonaristas estão chorando demais, menino. E eu fico pensando o seguinte, olha a choradeira da defesa de Bolsonaro. Bolsonaro critica a rapidez do judiciário após marcar julgamento. Bolsonaro já foi para as redes sociais, fazendo de perseguir, de pobre coitado lascado, que está muito rápido. Todo processo devia ser assim, gente. Todo processo deveria ser assim. Observar os prazos legais, não passar os prazos legais. Pode ser antes, André? Pode, não pode ser depois. Mas, infelizmente, não ocorre, porque em muitas situações, notadamente para o Estado juiz e para o Estado Ministério Público, os prazos são impróprios. O que é isso? Eles podem ultrapassar os prazos previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal. E nessa demanda, eu falei para vocês, chora, que eles estão observando os prazos e, para minha surpresa, eles não estão deixando nem chegar o prazo para dar uma resposta satisfatória, porque já demorou demais. E Bolsonaro continua solto, incitando as pessoas ao crime, incitando as pessoas contra as autoridades públicas, contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal. E já deu. Tem que agir rápido mesmo e dar uma resposta satisfatória ao povo, porque senão passa a sensação de impunidade. E essa sensação de impunidade, o que é que ela gera? Grupos golpistas mais violentos para uma nova tentativa de golpe. O que traz a pacificação social é a ordem, é a lei, é o respeito. E o que esse grupo bolsonarista não tem, notadamente o chefe da organização criminosa Bolsonaro. Tanto que vai ter manifestação dia 16. E, novamente, é uma incitação contra as instituições e um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal. Querendo anistia. Bolsonaro quer anistia para ele. Não é para o pobre coitado lascado lá do 8 de janeiro, não. É para ele. E não vai ter anistia. Agora, o que advogado de Bolsonaro fez? Já usou o seu direito do jus esperneante. O advogado de Bolsonaro disse o seguinte. Foi o seguinte. PGR, presta atenção, isso aqui é importante, viu? Que os bolsonaristas estão espalhando essa mentira. Inclusive deputados, senadores e o próprio Bolsonaro. E a defesa também. E eles estão errados. Presta atenção. Procurador-Geral da República apresentou a denúncia, certo? Apresentou a denúncia, ok. Aí, a defesa de Bolsonaro foi intimado para apresentar a defesa. Defesa de Bolsonaro apresentou a defesa. Aí, o PGR analisou para ver se ele, PGR, continua no posicionamento de que
eles devem sentar no banco dos réus. Aí a PGR foi novamente intimado, em menos de 3 dias o PGR se manifestou e falou, não, continuo com o mesmo posicionamento, tem provas suficientes da materialidade do fato criminoso e dos indícios da autoria. Eu quero que eles sentem no banco dos réus e respondam pelos seus crimes. Foi o que o PGR fez. Aí foi para o Supremo. Sabe o que a defesa está alegando? Que tem que voltar para a defesa de novo. Para a defesa se manifestar de novo. Dizendo que a defesa sempre é a última a se manifestar, tem o direito de sempre se manifestar. Verdade. Mas isso aonde? No processo. Ainda não tem processo. Tem a denúncia. O processo só se estabelece, já te ensinei, o processo só se estabelece no dia 25 de março, quando os ministros da primeira turma receberem a denúncia. Receberam a denúncia, aí tem um processo. Aí, de fato, durante esse processo, a última palavra sempre vai ser da defesa. A última manifestação sempre será da defesa, até a decisão da primeira turma. Entendeu? Por exemplo, as alegações finais, também chamadas de memoriais, sempre o último a falar é a defesa, porque ela precisa saber o que a acusação está falando. Isso dentro do campo do processo. Não existe processo ainda, existe denúncia. Então não tem isso. Ai, sabe por quê? Porque senão acabou, ué. Vai ficar só na denúncia. PGR faz a denúncia, defesa apresenta a defesa preliminar, PGR confirma a denúncia e a defesa quer se manifestar de novo, aí o PGR vai querer se manifestar de novo e nunca vai chegar na fase processual. E é isso que a defesa quer. Pegou o código? A defesa quer enrolar o processo. Aliás, enrolar para não se chegar ao processo. Porque até agora teve a fase de investigação, indiciamento e a fase da denúncia. Processo só ocorre com recebimento da denúncia. Então, a defesa aqui passou uma coisa coisa na cara, né? E alegou essa situação, que eles têm que se manifestar de novo. Vocês estão querendo enrolar o processo, né? Aliás, vocês estão querendo enrolar para nem ter processo, não é? Só que não. Dia 25 vai iniciar o julgamento de Bolsonaro, com o recebimento da denúncia e o processo está instalado. Aí sim, a defesa de Bolsonaro vai poder se manifestar, fazer a defesa de mérito. Porque essa defesa que eles fizeram preliminar foi ridícula. Mas não é que foi ridículo, não. Os 9 advogados de Bolsonaro, não é que eles foram ridículos, não é isso, a defesa é ridícula. É porque não tem defesa. As provas são materiais, substantivas, aí eles têm que inventar narrativas em cima das provas existentes. Não tem como dizer, não, essa prova não existe. Não, essa prova aqui é inválida. Não, essa prova aqui não sei o quê. Não tem como, porque a Polícia Federal fez tudo certinho. Aí resta o jus esperneante. E tá tudo bem. Por quê, André? Porque estamos numa democracia. E numa democracia, o acusado, o réu e tal, tem direito à ampla defesa. Pode até mentir. No Brasil não tem nem o crime de perjúrio, como tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você é réu, você tá sentado no banco dos réus, você tem direito de ficar calado. Mas se você mentir, você ainda vai responder por crime de perjúrio. O Brasil é uma democracia tão ampla e com a liberdade de expressão tão ampliada, não é? O contrário do que os bolsonaristas falam, que aqui no Brasil o réu pode mentir. E ele não responde por isso. Ele pode mentir. Está dentro da ampla defesa. É o Estado que tem que provar a verdade. Ele pode mentir, ele pode inventar, ele pode chorar, ele pode espernear, ele pode usar o jus esperneante, ele pode ficar calado, ele pode tudo! Nos Estados Unidos não pode não, viu? Aí os bolsonaristas ainda vêm e falam que aqui é uma ditadura. E lá nos Estados Unidos é uma democracia. Oh! Olha! Eu sempre explico para vocês o que a gente tem que olhar. Os fatos. Para não sermos enganados. É por isso que Bolsonaro mente que não sente. André, a defesa pode mentir também? Pode também. A defesa pode mentir, Bolsonaro pode mentir, todo mundo pode mentir. Ampla liberdade de expressão. Tudo em nome da ampla defesa. É mole, você quer mais. Por isso que Bolsonaro não está preso. Porque nós estamos num Estado democrático de direito.
Ampla defesa, direito ao contraditório, inocente até que prove o contrário, e pá, e pá, e pá. Inclusive, é o último a se manifestar, tem o direito de ser o último a se manifestar no processo. E mesmo com tudo isso, Bolsonaro será condenado e vai para a cadeia. Ele e sua organização criminosa. Ressaltando que já tem 2 generais presos. Pode chorar, pode usar o Júnior Experiente, pode fazer o que você quiser. Anistia não vai ter. Ai, Andréia, já tem maioria para aprovar anistia na Câmara de Deputados Federais. Não me assusta. Câmara de Deputados Federais? A maior bancada é do PL, eleita pelas urnas eletrônicas, que eles diziam que tinha fraude. Então não me assusta nem um pouco se porventura, que eu duvido também, que seja aprovado uma patifaria pelo plenário de anistia lá. Mas de toda monta é o quê? Inconstitucional. E no Senado não passa. Pegou o código? Pega o código, pega o código. E pode usar do direito de ampla defesa e contraditório e pare. Por quê? Vão se lascar. Dia 25 de março, Bolsonaro vira réu. Guardou a data? Vamos, neste dia, festejar juntos a democracia. E aqui nós vamos transmitir ao vivo, você e eu e você. Ótimo. Só pra gente não perder o fio da meada. Toca no like. Você que gosta, toca no like. E bota, sem anistia. Bolsonaro tá lascado. E vou dizer, nesse ritmo, antes de julho, Bolsonaro terá uma condenação pela primeira turma. Se continuar nesse ritmo, antes do recesso de julho, Bolsonaro já terá uma condenação no lombo. 5, né? 5 crimes. Tá com dó? Leva para casa. Olha aqui, meu querido. Presidente do Senado pede cassação de Gaia por insultos a Gleice Hoffmann. Davi Alcolumbre, que teve envolvido na baixaria, exige punição para o deputado bolsonarista que vem postando ofensas baixíssimas contra a ministra das Relações Institucionais. Agora eu vou mostrar Gustavo Gaia. Porque enquanto estava aquela patifaria, eu não ia dar holofotes para Gustavo Gaia. Porque, infelizmente, existem muitas situações em que o deputado bolsonarista, o senador bolsonarista e o próprio Bolsonaro, ele quer apenas holofotes. E acaba que no frigir dos ovos não dá nada em nada, a não ser os holofotes que ele quer. E aqui a gente não toca tambor para golpista dançar. Mas agora a situação ficou séria. E a situação tem razão de ser. Vocês sabem que Lula teve uma fala infeliz de falar que indicou a Gleice Hoffmann porque era bonita. André, Lula não falou com maldade. Eu não falei que Lula falou com maldade, eu não falei nada disso. Né? Talvez ele fez até um contraponto contra a fala de Bolsonaro que falou que toda petista era feia. Tudo bem, mas ele é presidente da República e no ato oficial ele deve evitar esse tipo de situação. Por quê? Porque ele acaba dando alimento para a extrema-direita e para a mídia corporativa, e ele deve evitar isso. Mas, enfim, essa situação aqui, os golpistas, os fascistas, machistas, misóginos, tipo Gustavo Gaia, quis dar um de defensores de Gleice Hoffmann, defensores das mulheres, e nunca fizeram isso. A extrema-direita nunca defendeu mulher, pelo contrário, são machistas, misóginos, escrotos. Mas ele quis usar dessa situação para ver se atacava notadamente Lula e Gleice, e o PT e a esquerda. Só que baixou demais. É aquilo que tem para dar, não é? Minha avó sempre me ensinou, Andréia, não se iluda, cada um dá aquilo que tem. Não adianta você ficar esperando de uma pessoa aquilo que ela não tem para dar. E Gustavo Gaia deu aquilo que ele tem para dar. E revelou que é realmente machista, misógino. E que o grande problema não foi a fala de Lula, que acredito que inclusive falou sem maldade. O grande problema é a extrema-direita, que deturpa. Mas é extremamente importante fatos como esses que ocorreram, porque a máscara de Gustavo Gaia caiu. Gustavo Gaia foi tão ofensivo
que em uma das suas postagens, em uma das suas situações, ele até chamou Gleice de garota de programa. Aí ele fez uma postagem e marcou Lindenberg Farias, marcou a Gleice, marcou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dizendo que já está até vendo o trissal, que é quando 3 pessoas vai fazer sexo. Isso é trissal, a gente precisa explicar. Ele estava até vendo o trissal entre Gleice, entre Davi Alcolumbre e entre aqui o companheiro de Gleice, que é Lindenberg Farias. Postou isso e marcou. Marcou Davi Alcolumbre, marcou Gleice, marcou todo mundo. Ele já apagou tudo. Ele já apagou todas essas postagens. Quem? O Gustavo Gaia. Ué, mas não é tiro, porrada e bomba? Faz, acontece, pai, papá. Apagou tudo, mas marcou. E disse, inclusive, que não tinha intenção, por exemplo, de ofender, notadamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Mas marcou ele. Para que marcou? Ou seja, o Gustavo Gaia é o típico bolsonarista. Produz prova contra ele mesmo, apronta. Depois, quando ele vê que o bicho pode pegar, ele enfia o rabo entre as pernas, se faz de vítima. E agora é ele que está sendo perseguido. Ele que é o coitado. Por que está tendo todo esse movimento? Porque, olha o que Davi Alcolumbre falou, que está estudando e que vai pedir a cassação de Gustavo Gaia no Conselho de Ética da Câmara de Deputados Federais. Vamos ver aqui o pessoal lá coisando o Davi Alcolumbre. Vamos ver o que ele falou aqui. Fala, presidente, vai. Mas é isso que eu falei. Estão com os advogados analisando a representação sobre a fala do deputado federal em relação ao episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado. Obrigada, pessoal. Muito importante. Pode questionar a resolução ou já está tudo? Então, assim, você viu, muito importante todo esse movimento do jurídico dele. Eu acredito que, de fato, será protocolada uma representação no Conselho de Ética e vai ter um peso muito grande, porque vai advir do presidente do Senado Federal. E Gustavo Gaia produziu provas contra ele mesmo. Eu quero colocar a fala da Gleice aqui, que foi entrevistada sobre isso, e depois nós vamos mostrar quem é Gustavo Gaia. Gustavo Gaia é de Goiás. Você sabe quem é Gustavo Gaia? Quem é a família de Gustavo Gaia? Nós vamos mostrar tudo isso para vocês. Antes eu quero colocar e ressaltar a fala de Gleice, que é a mais importante em toda essa situação. Vamos ver juntos. Gente, primeiro o seguinte, gestos valem mais que palavras para mim, né? E o presidente Lula tem um histórico que eu credencia junto aí a luta das mulheres por espaços de comando e poder. Foi o presidente que incentivou uma mulher a ser presidente da República, o presidente que incentivou uma mulher a ser presidenta do seu partido, o que nomeou presidentas da Caixa, do Banco do Brasil, STM, que mais nomeou ministras. Esse histórico do presidente diz tudo. Agora, o que eu fico indignada é com a extrema-direita. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu, para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido, quando na realidade ele, Bolsonaro, sempre foram contra as mulheres, sempre foram discriminatórios, sempre foram misóginos e machistas. Isso a gente não pode aceitar. Isso vai ter resposta à altura. Obrigada. Perfeita a fala dela, porque de fato, Lula falou, infeliz foi, mas Lula não falou com maldade, gente. Porque Lula realmente trabalha para tentar incluir a mulher, a respeitar e tudo mais. Agora, os bolsonaristas, Nicolas Ferreira também, e notadamente Gustavo Gaia e outros, se colocar como defensores das mulheres. Mas eles não aguentam, né? Porque eles nunca foram defensores das mulheres. Aí a máscara caiu rapidinho. Mas vamos ver um pouquinho aqui. Quem é Gustavo Gaia? Vamos ver aqui? Eu vou colocar aqui a fala do policial rodoviário federal, Fabrício Rosa, que está vereador por Goiânia. E você sabe que Gustavo Gaia é de Goiás, é deputado federal de Goiás. Então, nada melhor do que alguém daqui
E são duas pessoas que vão falar de Gustavo Gayer aqui hoje. Fabrício Rosa, PRF de carreira e está vereador em Goiânia, do mesma cidade de Gustavo Gayer. E também eu vou mostrar para vocês uma outra deputada federal de direita, que também vai falar sobre Gustavo Gayer. E você vai conhecer um pouquinho de quem conhece Gustavo Gayer de Goiás e Goiânia, quem é Gustavo Gayer e sua família. Vamos ver juntos aqui. O falso moralismo e a hipocrisia estão entre as características principais da extrema-direita brasileira. Aqui em Goiás, o deputado federal mais bem votado, Gustavo Gayer, fez da mentira, da hipocrisia, da perseguição, as matérias-primas para o seu ativismo. Eu vou trazer aqui algumas informações que são extremamente relevantes. Primeiro, porque em geral o povo desconhece essas informações. Segundo, porque ele acaba enganando as pessoas mais humildes, as pessoas que de boa fé votam nele. Terceiro, porque é preciso desbancar essas narrativas falso-moralistas da extrema-direita. Por isso eu peço que você curta e compartilhe ao máximo desse vídeo. Ao final dele, você vai ficar horrorizado com essas histórias. Antes de chegar nas informações mais relevantes, é preciso que vocês saibam que está correndo nos grupos de WhatsApp um dossiê onde os conservadores de Goiás denunciam que não reconhecem Gustavo Gayer como um conservador. Eles falam que ele é um oportunista, eles perguntam qual é a religião, qual é a religiosidade desse deputado federal, e eles denunciam também que em 2020 ele gravava vídeos nas redes sociais, mas ele estava com a CNH suspensa. Mas fora isso, existem fatos mais graves que vocês estão acompanhando. Saiu na capa do Jornal Popular de hoje, e vocês estão vendo que ele está sendo acusado de pagar com dinheiro público uma agência de publicidade que fica no mesmo endereço da loja do filho dele. Ou seja, poderia estar usando dinheiro público para beneficiar o próprio filho. É preciso relembrar, antes de chegar naquilo que é mais sério, que esse deputado é o mesmo que persegue professores, que leva à demissão de professores, que já agrediu enfermeiras que faziam manifestação silenciosa em Brasília. Segundo o UOL, ele atuou ao lado de Renan da Silva Sena, funcionário da ministra Damares, do Ministério dos Direitos Humanos à época. Ele também está sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho por assédio eleitoral em local de trabalho. Vocês vão se lembrar, ele é o segundo brasileiro que mais lucrou na rede social, lucrou mais de 40 mil reais, divulgando 56 vídeos falsos, segundo o relatório do próprio Google, lucrou com informações falsas sobre a pandemia. Por medo do STF, também esse deputado apagou mais de 1.600 vídeos das suas redes sociais. Enfim, ele tem vários processos de injúria, difamação, já foi condenado a se retratar devido à informação falsa que tinha feito sobre o prefeito de Goiânia, sobre o jornalista Leandro Demore. Mas eu vou trazer algo mais bombástico que isso. Antes de chegar lá, apenas para registro, é preciso dizer que Gustavo Gayer é filho de Conceição Gayer, uma feminista respeitada, que foi a primeira delegada da mulher aqui de Goiás, foi a vereadora mais votada nos anos 80, chegou a ser deputada estadual pelo MDB e PDT. Eu quero apontar agora algumas contradições. Gustavo Gayer é irmão de Frederico Gayer, que era casado com Luana Ribeiro, que foi deputada 4 vezes, deputada estadual no Tocantins. Ela era filha de um senador João Ribeiro, daquele estado. Frederico Gayer é um dos doadores de campanha do Gustavo Gayer, ex-tesoureiro do partido da mulher dele. Era um policial nomeado pelo governo de Goiás sem concurso. Frederico Gayer foi condenado a mais de 12 anos por um homicídio qualificado. E por que ele foi condenado? Porque em 1997 ele estava em uma boate famosa aqui em Goiânia à época, chamada Boate Draft. Ali acontece uma briga devido a conta da comanda, o garçom confunde as comandas. Depois de uma briga dentro da boate, o irmão do Gustavo Gayer, Frederico Gayer, vai lá para fora, pega a sua arma, espera esse rapaz sair, o Herbert Rezende, e mata o Herbert Rezende. O Herbert deixou 4 filhos. O julgamento, o tribunal do júri acontece 17 anos depois, está disponível no YouTube. E aí a pergunta que fica para o Gustavo Gayer é: bandido bom e bandido morto também vale para o seu irmão? Ou vale apenas para o preto, pobre periférico? O STF, a quem vocês recorreram, vale para defender o seu irmão, mas não vale para defender a democracia brasileira? Eu vou colocar aqui um pedacinho do julgamento. A advogada tenta convencer o júri de que o Frederico era uma pessoa tranquila. Olha o que o promotor responde. Foi juntar aos autos uma reportagem de jornal de mais ou menos 4 ou 5 anos, antes do fato. Conceição Gayer é esfaqueado.
Quem a esfaqueou? A delegada e ex-deputada Conceição Gaia está internada desde a madrugada de sábado no apartamento 301 do Hospital São Francisco, no setor aeroporto, em companhia de Jorge Roberto de Souza. O casal teria sido esfaqueado pelo filho da delegada no quarto do seu apartamento, que o rodoviário Titara, no setor oeste. A delegada, na quarta delegacia policial, ex-deputada Conceição Gaia, está internada desde a madrugada de sábado no Hospital São Francisco, vítima de uma facada na perna esquerda, em uma discussão envolvendo um dos seus filhos, um dos seus 3 filhos. Esse conhecido por Fred. E o outro, lá que foi esfaqueado, também no mesmo hospital, com 2 facadas. Olha, senhores, eu vou dizer o quê? Quem que é o agressivo? Outras contradições, e talvez essa seja a finalidade principal do vídeo, em 2000, esse deputado se envolveu em um acidente no município aqui de Goiás, de Rialma. Nesse acidente, houve uma vítima fatal chamada Wilkens Souza Santos, conforme vocês podem ver aí acima. Esse processo teve a sua punibilidade extinta por prescrição. O deputado ele foi acusado de ter gerado esse acidente que tirou a vida do Wilkens Souza Santos. Esse deputado não foi inocentado. Apenas o Estado não foi capaz de, em 10 anos de julgamento, comprovar a sua punibilidade. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas ontem rolou uma briga braba aqui em Goiás. A jornalista Silviei, também deputada federal, votou a favor da manutenção da estrutura de ministérios aprovada pelo presidente Lula. E aí essa jornalista foi atacada pelo deputado Gustavo Gayer, onde ele disse que ela se rendeu ao PT, quando na verdade ela apenas é a favor da existência de um Ministério da Mulher, Ministério do Esporte, etc. E aí ela responde a ele dizendo que ele deveria ter vergonha na cara, porque ele estava bêbado e causou um acidente matando 2 pessoas e deixando uma outra paralítica, nos dizeres dela. Acredito que ela esteja fazendo referência a esse caso. Vou deixar o post aqui para vocês acompanharem a treta. Existe ainda um outro caso de 2005, e esse é mais grave. O deputado, em Goianápolis, município aqui próximo de Goiânia, foi preso pela Polícia Militar por posse de drogas. Isso mesmo, ele foi preso por posse de drogas. Na mesma ocasião, também ele foi preso por estar sem carteira de habilitação ou por ter entregue o veículo, a direção do veículo para uma pessoa não habilitada. Houve a suspensão condicional do processo, que é um acordo com o Ministério Público. Esse é um deputado conhecido pelo discurso proibicionista, mas foi preso já por portar drogas. Esse é o bom moço? Esse é o cidadão de bem aqui de Goiás? Calma que tem mais. Em 2015, não tem muito tempo, esse deputado foi preso aqui em Goiânia por dirigir veículo automotor completamente embriagado. E eu vou explicar por que completamente embriagado. Na polícia, se você faz o teste e vai até 0,05, você sequer é multado. Se vai até 0,29, você é apenas multado. Se vai acima de 0,30, você é multado e preso. Na minha atividade policial de mais de 20 anos, poucas vezes eu flagrei pessoas acima de 0,5, 0,6. O deputado foi flagrado a 0,87. Estava absurdamente embriagado. Eu quero ler parte desse processo aqui com vocês. Olha só, esse é um processo do Ministério Público e a gente vai ler junto o que diz a promotora Ilona Maria Christian de Sá. Olha só. Conforme restou apurado no procedimento inquisitorial, no dia 16 de julho de 2015, por volta da 1h30 da madrugada, na Avenida T63, em frente ao número 451, setor Bela Vista, nesta capital, Gustavo Gayer Machado de Araújo conduziu de forma imprudente o veículo Toyota Corolla de cor cinza, placas tais, de Goiânia, com concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas. Narra o inquérito que policiais militares, na data e horário acima descritos, em patrulhamento ostensivo pela Avenida Tocantins, perto da Praça Cívica, setor central dessa cidade, quando se depararam com o condutor do veículo Toyota Corolla, que realizava manobras perigosas pela via pública. Manobras perigosas, chegando a colidir com a proteção de um ponto de ônibus. Ao observarem tal situação, os policiais iniciaram o acompanhamento do referido veículo. Acompanhamento significa, para a linguagem popular, perseguição. Sendo que, durante o trajeto, ao longo da Avenida 85, para quem não conhece, é uma longa avenida, então ele sai perto da Praça Cívica, toda a 85, o condutor perdeu o controle da direção, bateu o carro no meio-fio, estourando o pneu dianteiro do lado esquerdo e danificou a frente. Mas a equipe só logrou o êxito em abordá-lo na Avenida T63, setor Bela Vista, é bem longe, aqui em Goiânia.
Durante a abordagem, o motorista identificou-se como sendo Gustavo Gayer Machado de Araújo e, por apresentar visíveis sinais de embriaguez, foi convidado a realizar o teste etilômetro, tendo prontamente aceitado o convite. E aí o resultado foi aquele que eu disse para vocês, 0,87 miligrama por litro de sangue. Agora, encerrando de verdade, vocês sabem que esse deputado criou uma plataforma, um site chamado Instituto Nossos Filhos, para perseguir professores. É preciso que o Ministério Público e os órgãos de controle descubram se esse site foi feito com recursos públicos. Porque se foi, isso é um crime. É preciso perguntar se todo o assédio moral e terrorismo digital que ele vem fazendo contra professores e tantas outras pessoas, eu vou gravar um outro vídeo com perseguições que eu venho sofrendo, é preciso perguntar se isso está sendo feito com recursos públicos, porque se foi, também é crime. É preciso seguir denunciando esse homem e tantos outros que são nocivos para a democracia. Ele leva para a política o modus operandi das redes sociais, onde a racionalidade, o pensamento, o argumento cede espaço para as emoções. E a única emoção que ele é capaz de mobilizar é o ódio. Ele quer mobilizar o ódio para se apresentar como herói por medo do chamado efeito espantalho. Mas eu preciso dizer para você, Gustavo Gayer, que você não vai ser herói por muito tempo, não. Porque você é feito de mentira, hipocrisia e falso moralismo. Galera, o falso... É mole ou quer mais? Vou resumir aqui. Gustavo Gayer, deputado federal, foi preso 3 vezes aqui em Goiás. A primeira vez porque matou uma pessoa totalmente embriagado ao volante de um veículo. A segunda vez porque estava com droga. Foi preso novamente. A terceira vez porque novamente estava absolutamente embriagado. Estava tão embriagado dirigindo um veículo, sendo que ele já tinha sido preso por matar uma pessoa na direção de veículo automotor totalmente bêbado. A terceira vez, de novo, totalmente embriagado. Aí me perguntaram, André, como que ele se tornou deputado federal e a lei da ficha limpa? Ele nunca teve uma condenação. O primeiro crime prescreveu, os outros crimes teve um acordo de não persecução criminal com o Ministério Público. Se ele tivesse tido uma condenação de um colegiado, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Goiás, ele não poderia ser candidato. É aquilo que a gente sempre fala, né? Dá anistia para bandido, depois quem se lasca é o povo brasileiro. Por quê? O crocodilo cresce e vai para cima de todo mundo. É o que aconteceu em relação ao Gustavo Gayer. Preso 3 vezes por matar uma pessoa, por estar com droga e por estar totalmente embriagado na direção de veículo automotor. Isso é porque ele é de Deus, pátria, família e tudo mais. E que bandido bom é bandido morto, segundo ele. Então a máscara de Gustavo Gayer só está caindo. Gustavo Gayer é o que ele é. E que situação caótica. O irmão dele esfaqueou a própria mãe. Que situação horrorosa, gente. É a família, né? Conservadora, exemplar. Ai, ai. E hoje ainda pode sair essas manifestações por parte do Procurador-Geral da República, viu? E nós estamos aqui de plantão junto com vocês. Eu preciso que você toca no like. Toca no like. Curte a live. Para que a gente possa alcançar mais pessoas e a mentira ser envergonhada. Porque o que vai vir de mentiras, de fake news, de teorias de conspirações, notadamente a partir das ações contundentes e céleres do Supremo Tribunal Federal e do PGR, não vai ser brincadeira. E eu disse ontem e vou repetir, a organização criminosa da extrema-direita, extremamente perigosa, vai aprontar. 2 bombas ontem no metrô de São Paulo, querendo culpabilizar a galera da esquerda. Esse povo é perigoso e eles vão aprontar. E a justiça tem que ficar de plantão. A polícia tem que ficar de plantão. Porque eles estão soltos. Notadamente, os líderes da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. E esse povo é perigoso. E precisa de medidas contundentes.
e o Procurador-Geral da República, que é o titular da ação penal, é imprescindível nessa dinâmica para o alcance da justiça, a tempo e a contento, para que haja, de fato, a pacificação social. Anistia não haverá. Justiça haverá. Bolsonaro, daqui a pouco, de inelegível, vai ser presidiário. E ele não vai sozinho. Por isso, toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça. Somos resistência. Gustavo Gaia, caçado já. Gaia, fora. Bolsonaro, tá lascado. E vai pra cadeia. Deixe o seu comentário, que ele é muito importante. Pega o link da live, compartilha. E não se esqueça, nós vamos aqui juntos, no dia 25, transmitir o início do julgamento de Bolsonaro, porque será recepcionada, aceita a denúncia e haverá então o início do julgamento. E terça-feira, não se esqueça, nós teremos aqui às 16h30, dia 18 de março, o deputado federal Bom Gás. Ele vai falar sobre isso e muito mais com a gente. O que está acontecendo lá na Câmara de Deputados Federais? Como é que está a situação da anistia? Como é que estão os projetos? Como é que está tudo? Ele vai estar aqui conosco na terça-feira para falar sobre muita coisa, o deputado federal Bom Gás, às 16h30, viu? Na terça-feira. Já bota aí na sua agenda. Meu querido, sextou. Sextou. E como eu não gosto de fofoca, hoje é sexta-feira, aproveitar a vida, viver a vida, cuidar da família, cuidar de quem a gente gosta e estar junto de quem a gente gosta e nos respeita. Tá bom? Curtiu, comentou, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência. Aqui é o seguinte, aqui é sem anistia. Aqui quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. E não se preocupe, não se preocupe. Bolsonaro vai para cadeia. Gustavo Gaia, se o parlamento tiver o mínimo de brio na cara, vai ser caçado. E já demorou. Demorou demais. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.